E aí, pessoal, mais um relatório estou trazendo aqui para vocês. Hoje vai ser um relatório bem rápido. Só mostrando aqui, não teve muita coisa que eu fiz hoje assim, de diferente, né? Só repetindo as mesmas coisas que eu fiz. Então vamos aqui. Hoje eu assisti 11 horas, hoje eu estudei 11 horas e 50 minutos, praticamente 12 horas, mas eu não aguento mais. Estou aqui morto de cansado. Fiz aqui 60 questões hoje, fiz várias questões na aula do Renato Passos, várias questões no cursinho presencial que eu fui hoje, e vi 5 aulas. Por quê? Porque teve aula do Renato Passos, estudei um pouco de eletroquímica, aí fui para o cursinho presencial, passei a tarde lá, e teve aula ao vivo. Hoje praticamente só vi aula ao vivo aqui da plataforma, só vi aula ao vivo, vi só algumas coisas de eletroquímica. Então vamos aqui no mapa de progresso competitivo. Hoje corrigi o simulado também, esqueci de avisar, corrigi perfeitamente o simulado. Só uma questãozinha que eu não entendi, mas aí eu anotei a explicação aqui, ficou filé. Aula do Renato Passos, eletroquímica, só não estudei redação porque não deu tempo, por causa do cursinho presencial, e eu também tinha esquecido que tinha aula ao vivo com o professor Capitão. Amanhã eu vi aqui que o Pedro botou aulas de história, então eu vou botar aqui história para eu estudar amanhã. Vou botar aqui história, básico 2, história do Brasil, vou botar 2 horinhas de história, acho que já é o suficiente. Amanhã tem Renato Passos, eu não vou assistir toda a aula, vou sair aí mais ou menos na metade, porque eu tenho um cursinho de redação presencial amanhã. Então eu vou botar aqui redação, vou botar a aula do Renato que eu vou assistir um pouco, vou botar aqui de outra cor, vou botar aqui em roxo. Eu tenho revisional, não vou botar não, revisional de biologia, eu acho que tem de física também de tarde. Não vou botar aí não, vou deixar só assim mesmo. E é isso, semana tá se formando aí, né? Então, hoje cansei bastante, comecei o dia cansado, tô terminando cansado. Hoje foi muito cansativo. Mas eu não tô assim, que triste, que cansativo, não, mas hoje eu tô bastante cansado e eu sinto que eu tô precisando dar uma aliviada no pé, sabe? Dar uma aliviada aí na carga de estudos. Priorizar a densidade e qualidade. Muitas das vezes eu perco muito o foco e eu demoro um pouco a recuperar assim a qualidade mesmo do estudo. Às vezes eu preciso voltar para revisar alguma coisa que eu já vi, entendeu? Aí eu quero fazer o quê? Eu quero priorizar a qualidade mais do que a quantidade. Claro que essas 11 horas aí hoje, primeiramente que eu acho que 80% do meu dia foi revisão. Essas 11 horas aí, 9 horas foram revisões. Aula do Renato Passos, que ele tá dando o assunto de equações de segundo grau, basicamente uma revisão muito boa, não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que é muito bom, que eu preciso revisar esses assuntos que caem muito, que é o que vai aumentar meus acertos. Depois teve revisional de matemática, muito bom, conceitos aí de gráficos, muito bom, porque cai muito gráficos na prova do Enem, e não só em matemática, né? A gente precisa analisar gráficos às vezes em natureza, às vezes até na prova do primeiro dia, às vezes cai alguma coisa pra gente analisar, e é muito bom esse domínio de gráficos. Também no cursinho presencial hoje eu estudei análise combinatória, geometria espacial e PA, um assunto assim que se cair, cai uma ou duas questões lá e a gente tem que acertar porque é trivial, é fácil. Geometria espacial nem se fala, é algo que, sei lá, cai em 5 questões ou mais na prova, eu acho, e às vezes não tão fáceis, né? Às vezes ele tenta confundir com alguns distratores. E análise combinatória aí cai umas 2 questões na prova só aí. Hoje eu já revisei assuntos que podem me fazer acertar umas 30 questões. E tem outros assuntos aí, eu estudei estatística também hoje. Estatística. Aí já aumenta para umas 35 questões da prova. O restante é o que? Probabilidade, que eu também revisei hoje com a correção do simulado. Logaritmo, geometria plana,
que eu também estudei hoje no cursinho, eu esqueci de falar. É porque foram vários assuntos de revisão. Geometria plana, só aí já vão 40 questões. E o restante aí é geometria analítica. Sim, também tem a parte de funções que eu já falei que eu estudei com o Renato Passo, né? Funções, no caso, equações, primeiro e segundo grau. Aí já vai a prova praticamente toda. Então é isso. Não fiz flashcards aí nessa semana. Eu não faço muito flashcard, vou dizer por quê, não é preguiça, não é nada, porque eu aprendo muito fazendo revisão aqui. Flashcard é um meio de revisão. Eu gosto de fazer e gosto, mas tem vezes que eu prefiro revisar explicando a matéria, lendo as minhas anotações aqui, ó. Tava vendo várias anotações aqui de física, não sei se vai dar pra ver. Eu fico lendo isso aqui e explicando o assunto pra mim, entendeu? E eu anoto de um jeito que fique fácil pra mim entender. Não sei se outra pessoa lendo aqui vai entender, mas pra mim fica fácil entender as coisas, o modelo que eu anoto. E eu ia fazer umas questões de eletrodinâmica 2, que é força eletromotriz, com essas coisas assim, tava dando uma revisada também. Voltagem, a FEM. E eu ia fazer umas questões, mas não deu tempo. Vou separar pra fazer amanhã, se eu me lembrar, mas provavelmente eu lembro, porque eu tô com isso na minha cabeça. Que caiu uma questão no ano passado, eu acertei, mas com dificuldade. E tô com isso na minha cabeça que eu tenho que fazer várias questões, igual eu faço das questões que eu erro. Tava errando escala, por incrível que pareça, tava errando muito escala. Fiz aí uma lista de 50 questões, e aí agora eu tenho a escala como algo tranquilo, acerto garantido. Só prestar atenção nas unidades, volume, área. Acerto praticamente garantido aí garantido de todas as questões de escala. E eu quero fazer isso com as questões de eletrodinâmica, que o Enem não está aliviando o pé em eletrodinâmica. Ele está sim aliviando o pé em biologia, algumas coisas de química estão ficando bem mais triviais, mas só que na parte de física algumas também estão ficando bem tranquilas, os conceitos de calorimetria, ondulatória, que também isso aí já é muito trivial, mas esses conceitos mais avançados, algumas coisas de eletrodinâmica, algumas coisas de dinâmica, estática, hidrostática, ele está querendo dificultar um pouco mais. Ano passado a questão de hidrostática não foi tão difícil, mas foi só basicamente saber a fórmula, mas as questões de eletrodinâmica foram um pouco mais complicadas. A questão de dinâmica que eu me lembro daquela do atrito, questão de mecânica, né? Da parte mecânica da física. Muita interpretação, exige uma carga muito boa de interpretação para você entender, mas foi tranquila também. Pesadinhas foram as de eletrodinâmica, que eu tenho que botar para torar aí, que cai mesmo 2, 3, 4 questões na prova. E é isso. Esse foi mais um relatório, vou encerrar por aqui. Tomar um banho e dormir aí, tá tarde da noite. Quase 12 horas de estudo. Amanhã talvez eu faça umas 10 horas, porque eu tenho Muay Thai. Não sei ainda se não vou. Fui pro treino hoje, treinei peito. Muito bom o treino hoje. Não sei se eu vou pro Muay Thai, eu falei porque eu acho que vou pra uma despedida de um amigo meu, que ele foi aprovado em medicina agora, no meio do ano. E a aula dele já começou, mas só que ele ainda tá aqui, fora do estado, ele vai para outro canto. E a gente vai fazer a despedida com ele hoje. A gente fez uma despedida com ele lá no cursinho, a gente rapou a cabeça dele. Foi bem legal, é muito bom ter esses momentos assim com o pessoal, é muito gratificante. E eu fiquei muito feliz por ele. Fiquei triste porque eu não vou mais conviver com ele. É um grande amigo, mas a amizade continua. E eu não sei se vou, porque eu acho que ele tava querendo fazer uma despedida, se juntar aí. E a gente vai ver aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse relatório. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.